Atendimento pré-hospitalar em saúde mental. Aula 3. Transtornos mentais. Atendimentos em saúde mental SAMU Porto Alegre, 2021-2022. Mostra aumento de casos e agravamento na saúde mental pós-pandemia. Transtornos mentais são alterações psíquicas que podem afetar qualquer pessoa e em qualquer idade, muitas vezes com repercussões físicas, sociais e laborais. São vários os transtornos mentais e sua origem é multifatorial, o que significa dizer que eles decorrem não de uma causa única, mas de múltiplos fatores. Modificações genéticas, personalidades, alterações ambientais, podem ser gatilhos e fatores estressores. Estima-se uma prevalência de 17 a 35% de transtornos mentais na população brasileira. O transtorno depressivo está entre os transtornos mentais mais prevalentes. Afeta o humor, a disposição e os sentimentos. Ao longo da vida, estima-se que poderá atingir até 1/3 da população, sendo mais frequente em mulheres do que em homens. A maior frequência de casos ocorre na segunda e na terceira década de vida, e é essa doença mais associada ao suicídio. Os fatores de risco associados à depressão são presença de transtorno depressivo em familiares, presença de episódios depressivos prévios, eventos negativos na vida, exposição à violência e ausência de suporte familiar e social. Os critérios diagnósticos para que se identifique a depressão maior, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, devem indicar um número maior ou igual a 5 dos sintomas listados, os quais devem estar presentes quase todos os dias durante o mesmo período, ou por pelo menos 2 semanas. Um deles deve ser obrigatoriamente o humor deprimido, ou a perda de interesse ou prazer. Humor deprimido durante a maior parte do dia, diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia, anedonia, ganho ou perda ponderal significativo, maior que 5%, ou diminuição ou aumento do apetite. Insônia ou hipersonia, agitação ou atraso psicomotor observado por outros, não autorrelatado. Fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, capacidade diminuída de pensar, concentrar-se ou indecisão, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Os sinais de gravidade do transtorno depressivo incluem sintomas psicóticos, delírios e alucinações, comportamento suicida, suicídio consumado, tentativa de suicídio, ato intencional de autoagressão, cuja intenção é a morte, que acaba não ocorrendo. Ideação suicida, pensamento, planos e atos preparatórios. Agravamento dos sintomas ou cronicidade dos sintomas. Ausência de resposta a tratamentos prévios. Presença de comorbidades. Outras morbidades que acompanham a depressão, como transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, fobias, transtornos relacionados ao uso de substâncias e transtorno do pânico. A automutilação não suicida é um ato de autoagressão que não tem o intuito de resultar em morte. Tais atos incluem a realização de arranhões ou cortes nos braços ou queimar a si mesmo com um cigarro. A automutilação não suicida pode ser uma maneira de reduzir a tensão, uma vez que dor física pode ajudar a aliviar a dor psicológica. Ela também pode ser um pedido de ajuda por parte de pessoas que ainda têm vontade de viver. Esses atos não devem ser menosprezados, porque as pessoas com um histórico de automutilação têm um maior risco de cometer suicídio ao longo prazo. O tratamento da depressão maior é multidisciplinar e deve envolver psicoterapia, tratamento psiquiátrico com uso de medicações, modificações ambientais, sociais e laborais. Há outras modalidades terapêuticas, como a eletroconvulsioterapia e mesmo a estimulação magnética transcraniana, que podem ser prescritas como terapia adjuvante e a casos mais graves, específicos.
A eletroconvulsoterapia é uma técnica de neuromodulação que consiste em causar convulsões controladas para ajudar a restabelecer o fluxo de neurotransmissores. A estimulação magnética transcraniana é o uso de pulsos magnéticos que agem no córtex cerebral, especificamente nas áreas afetadas pelo transtorno depressivo e de humor. Esses pulsos agem auxiliando a neuromodulação, ou seja, influenciam as sinapses neurais para torná-las mais eficientes. Aproximadamente 2/3 das pessoas com episódio depressivo melhoram com o primeiro antidepressivo. Em geral, a demora é de cerca de 2 semanas para o início da ação dos antidepressivos. São necessárias aproximadamente 8 semanas para retorno ao humor de antes da depressão. É fundamental, após a remissão dos sintomas, a continuidade do tratamento, na fase de manutenção. O tratamento completo tem duração mínima de 6 meses a partir da remissão completa dos sintomas. Quando há recorrência da depressão, quando a intensidade é grave ou quando em caso de idade avançada, o tratamento mínimo vai de 2 anos até o resto da vida, em alguns casos. Transtorno afetivo bipolar. Para se pensar nesse diagnóstico, o indivíduo deve ter apresentado pelo menos um episódio maníaco ao longo da vida. Em geral, essas pessoas vivenciam episódios maníacos, depressivos ou mistos. Sua prevalência na população geral gira em torno de 1,5%. Apesar da cronicidade do quadro, a maior parte dos indivíduos corretamente tratados atinge a estabilização do humor, o que permite uma vida normal. Episódio maníaco. Período de anormalidade, com humor elevado ou irritado significativamente, com duração de pelo menos 1 semana. As principais indicações de internação são riscos envolvendo o paciente ou terceiros e não adesão ao tratamento. Durante o episódio maníaco, o paciente pode apresentar agitação psicomotora, comportamento sexual desinibido, autoimagem inflada ou grandiosidade e menor necessidade de sono. Logorreia, que é um transtorno comunicativo em que a pessoa fala compulsivamente e tem um discurso incoerente. Aumento da velocidade do pensamento. Hipotenacidade, dificuldade de manter-se fixado a um mesmo estímulo. Põe-se em situação de risco, inadequação social, hipersexualidade, compras inadequadas, delírios, alucinações e agressividade. O tratamento inclui o uso de medicamentos neurolépticos, antipsicóticos, anticonvulsionantes, ansiolíticos, estabilizantes de humor, especialmente o carbonato de lítio e antidepressivo. Psicoterapia e mudanças no estilo de vida, tais como o fim do consumo de substâncias psicoativas, cafeína, anfetaminas, álcool e cocaína, por exemplo. O desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação, sono e redução do nível de estresse. A esquizofrenia é uma doença mental crônica e incapacitante, que geralmente se manifesta na adolescência ou no início da idade adulta, entre 20 e 30 anos de idade. Sua frequência na população em geral é de 1%. No Brasil, estima-se que há cerca de 1,6 milhões de esquizofrênicos. Esta doença pode manifestar-se através de um conjunto de sintomas que envolvem alterações do pensamento, da percepção, do comportamento e do afeto. Até hoje não foi descoberta a causa da esquizofrenia, mas a combinação de alguns fatores genéticos, cerebrais e do ambiente pode desencadear a doença. Fatores hereditários, parentes de primeiro grau de um esquizofrênico, têm mais chance de desenvolver a doença do que as pessoas em geral. É o fator de risco mais significativo. Fatores ambientais, complicações da gravidez e do parto, infecções e outras doenças que possam ter alterado o desenvolvimento do sistema nervoso no período da gestação. Alterações neuroquímicas, problemas com certas substâncias químicas do cérebro, incluindo os neurotransmissores dopamina e glutamato, podem contribuir para a esquizofrenia, assim como o uso de drogas psicoativas que causem alterações cerebrais. Os sintomas da esquizofrenia são divididos em positivos e negativos. Sintomas positivos envolvem uma distorção das funções normais. Eles incluem os seguintes: delírios,
São falsas convicções que geralmente implicam em má interpretação das percepções ou das experiências. Além disso, a pessoa mantém essas convicções mesmo que exista uma evidência clara que as contradiz. Existem vários tipos possíveis de delírio. Por exemplo, a pessoa com esquizofrenia pode apresentar delírios de perseguição, acreditar que está sendo atormentada, perseguida, enganada ou espionada. Ela pode ter delírios de referência e por isso acreditar que certas passagens de livros, jornais ou canções se dirigem especificamente a ela. Ela pode ter delírios de roubo ou de imposição do pensamento, porque acredita que os outros conseguem ler sua mente, que os pensamentos são transmitidos aos outros, ou que os pensamentos e impulsos lhe estão sendo impostos por forças externas. Os delírios da esquizofrenia podem ser bizarros ou não. Os delírios bizarros são claramente inverossíveis e não são derivados de experiências ordinárias da vida. Por exemplo, a pessoa pode acreditar que alguém removeu seus órgãos internos sem deixar uma cicatriz. Os delírios não bizarros envolvem situações que poderiam acontecer na vida real, como ser seguido ou ter um cônjuge ou parceiro infiel. Alucinações envolvem ouvir, ver, sentir ou ter a sensação física de coisas que ninguém mais sente. As alucinações auditivas são as mais comuns. Uma pessoa pode ouvir vozes que comentam seu comportamento, que conversam entre elas ou que fazem comentários críticos e abusivos. Sintomas negativos envolvem uma diminuição ou perda das funções emocionais e sociais normais. Eles incluem os seguintes: embotamento afetivo. É quando a pessoa exibe pouca ou nenhuma emoção, a face pode parecer imóvel, a pessoa faz pouco ou nenhum contato visual, a pessoa não usa as mãos ou a cabeça para adicionar ênfase emocional ao conversar. É possível que normalmente causaria um riso ou choro não provoquem nenhuma reação. Pobreza discursiva é a diminuição da quantidade de fala. As respostas às perguntas podem ser concisas, uma ou duas palavras, dando a impressão de um vazio interior. Anedonia é a diminuição da capacidade de sentir prazer. A pessoa pode ter pouco interesse nas atividades anteriormente realizadas e gastar mais tempo com atividades sem objetivo. Insociabilidade é a falta de interesse em relacionar-se com outras pessoas. Esses sintomas negativos estão associados frequentemente a uma perda geral da motivação, do sentido de propósito e dos objetivos. A esquizofrenia é uma doença que necessita de tratamento contínuo, com o uso de medicações antipsicóticas para controlar a sintomatologia e para evitar ou reduzir a velocidade de seu agravamento, pois possui característica progressiva. A psicoterapia pode ser indicada como terapia adjuvante. As crises estão relacionadas à falta de adesão ao tratamento, onde o paciente pode tornar-se agressivo. Transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma resposta biológica e psicológica normal no ser humano. Em níveis não excessivos, é uma reação adaptativa. No transtorno de ansiedade, ela manifesta-se de diversas maneiras, como, por exemplo, com sintomas psíquicos: apreensão desagradável em relação ao futuro, medo sem objeto, preocupações excessivas, sensação de mal-estar difuso e hipervigilância. Existem ainda sintomas físicos, sendo os mais comuns: tensão muscular, aperto no peito e na garganta, sintomas gastrointestinais, náusea, diarreia, taquicardia, taquipneia, sudorese fria, formigamentos. Alguns transtornos mais comuns, como depressão, transtorno de ansiedade generalizada, ataques de pânico, fobias, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo, podem apresentar manifestações ansiosas. Diretrizes para abordar pessoas em crise por meio da utilização da comunicação terapêutica. Identificar-se antes de começar a falar com a pessoa, ser breve e claro, encarar a ansiedade como uma resposta humana normal e dizer isso para as pessoas sem acusá-las de estarem erradas. Não fazer julgamentos sobre o que a pessoa está sentindo ou fazendo. Pedir para a pessoa falar o que está acontecendo com ela. Auxiliar a pessoa a aceitar o que está acontecendo sem fugir do local. Permitir que a pessoa tenha momentos de silêncio. Não recorrer a frases de encorajamento banais ou a falsas promessas, como, por exemplo, vai dar tudo certo, não há razão para se preocupar,
você é muito bonita, você tem tanta coisa, isso não é motivo, há outras pessoas no mundo, ela vai voltar. E recorrer a técnicas de respiração e relaxamento e ensiná-las à pessoa. Técnica de expiração alongada. Na respiração alongada, você deve inspirar pelo nariz por 4 segundos e em seguida expirar pela boca durante o dobro do tempo, no caso 8 segundos. Treinar a expiração ativa o nosso sistema nervoso parasimpático e influencia na nossa capacidade de relaxamento. Um tipo de atendimento que ocorre frequentemente no atendimento pré-hospitalar são os das crises conversivas e dos episódios de somatização. São situações em que o indivíduo está em intenso sofrimento psíquico, de modo que seu limite para tolerar a situação é transpassado. Como forma de proteção reativa e involuntária, ocorrem sintomas físicos diversos, sem correspondência com uma síndrome orgânica típica. Por exemplo, mãos e punhos se contorcendo, dores em diversas partes do corpo, mal-estar inespecífico, gemidos, entre diversas outras manifestações. É fundamental que o socorrista saiba que o paciente não tem tais sintomas porque ele quer. Eles são uma defesa involuntária e inconsciente, por isso é inadequado não levar as queixas do paciente a sério, caçoar dele ou querer culpabilizá-lo e infligir dor a ele como forma de puni-lo. O socorrista deve orientar e explicar a natureza do quadro para o paciente e para sua família e acolhê-lo de forma terapêutica, sem juízos e sem pré-julgamentos. Uma boa abordagem à pessoa em situação de crise, principalmente em situações de estresse agudo e que envolvam vítima de qualquer tipo de violência, mostra-se fundamental para um melhor desfecho e para uma melhor prevenção do adoecimento crônico. Faz-se necessária uma intervenção acolhedora durante a crise, encaminhamento às redes de referência adequada, como o Conselho Tutelar para Crianças e Adolescentes, conselhos do idoso para maiores de 60 anos e mesmo rede policial ou órgãos da justiça para o auxílio nesse acolhimento. Resumidamente, o transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos, o tratamento é com psicoterapia e fármacos. O transtorno de personalidade narcisista é definido como um padrão persistente de grandiosidade, falta de empatia e necessidade de admiração. As preocupações das pessoas narcisistas estão sempre ligadas ao seu próprio bem-estar e sucesso, por isso é difícil conviver com elas. O transtorno de personalidade antissocial caracteriza-se por uma incapacidade de ajustar-se a normas sociais, um padrão invasivo de violação dos direitos de outras pessoas, envolvendo-se com frequência em atos criminosos, brigas, comportamentos agressivos, uso de drogas ilícitas, dentre outros.